Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo para que também outras pessoas ouçam a voz de Deus. Então, compartilhe lá nas suas redes sociais. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos aprender que a vontade de Deus é que nós sejamos como Jesus, que você, eu, nós venhamos ser como Ele. E isso está registrado lá na Carta aos Romanos. Na Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29, diz o seguinte, acompanhe comigo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só que forte. O Deus, com a sua presciência, que desde antigamente, desde a criação, já nos conhecia, Ele também nos predestinou. Como assim nos predestinou? Todos nós temos a oportunidade de crermos em Jesus Cristo e sermos justificados diante de Deus. Nós fomos predestinados por Ele. Então, olha só que forte. Deus nos conheceu muito tempo antes de nós nascermos e também nos predestinou para sermos como Jesus. Ah, meu amigo, essa é a vontade de Deus, que você seja como Jesus. Mas agora que está o ponto. Por que é a vontade de Deus é que nós venhamos ser como Jesus? Porque Jesus, estando nessa terra, em tudo foi obediente a Deus. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Jesus fez conforme toda a vontade de Deus nessa terra. E nós, quando lemos a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, nós percebemos que a vontade de Deus, que o que Deus impõe sobre o ser humano é isso, que nós venhamos viver segundo a palavra dele, que nós venhamos viver o que ele nos deixou, os mandamentos dele. Por que isso? Porque vivendo dessa maneira, a vontade dele, a instrução, os mandamentos dele, ou seja, vivendo a palavra dele, que é a Bíblia, nós estaremos cumprindo a vontade dele. E dessa maneira, nós estaremos andando nessa terra e viveremos o melhor dessa terra. Tudo que o ser humano precisa provém de Deus. Os mandamentos de Deus não é para o nosso mal, não é para nos afligir, não. A palavra de Deus, a instrução de Deus vem para o nosso bem. Mas aí então o ser humano desde a criação foi contra a vontade de Deus, foi desobedecendo a palavra de Deus. Aí Jesus veio e cumpriu toda a vontade de Deus nessa terra, cumpriu os mandamentos dele nessa terra. E o principal, cumpriu a vontade de Deus, que era o sacrifício necessário para a reconciliação do ser humano com ele. Então, Jesus Cristo foi o único que andou nessa terra e em tudo foi obediente a Deus. Por isso que a vontade de Deus é que nós venhamos ser como Jesus. Mas aqui que está um porém. Para sermos como Jesus, nós temos que receber o Espírito dele. Nós temos que receber a natureza dele, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Aí você pode estar me perguntando, e como eu recebo o Espírito Santo? É bem simples. A melhor maneira de se obter o Espírito Santo é meditando todos os dias na palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, é o Espírito da palavra. Então, quando você se propõe, quando eu me proponho a meditar na palavra de Deus, na Bíblia, o Espírito da palavra, o Espírito de Jesus vai entrar dentro de nós e nos transbordar. E dessa maneira nós estaremos caminhando nessa terra como Jesus. Dessa maneira nós estaremos vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque tendo o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, nós seremos a imagem dele. Então, você quer ser como Jesus? Você tem que receber o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Então, tenha um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. Medite nela todos os dias com um coração aberto e sincero para que o Espírito de Deus possa entrar dentro de você. E assim você será como Jesus Cristo e caminhará nessa terra em direção à vida eterna. Olha só que forte. Deus, que antes de tudo já nos conhecia, nos predestinou para sermos como Jesus, para nós andarmos nessa terra em obediência à palavra dele, caminhando rumo à vida eterna com ele. Então, você quer isso?
faça simplesmente isso que você acabou de aprender. Medite na palavra de Deus e o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, entrará dentro de você. Amém? E Deus te abençoe de forma poderosa e abundante em nome de Jesus.